Oiê, preciosos tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Vocês estão bem? Eu tô. Agora tô. Nada como um ataque de pelanca, claro, mantendo a elegância, né? Exteriorizando inconformismo, indignação, resolvendo tudo que se tem para resolver consigo mesmo, para não criar mais histórias inacabadas e poder seguir. Ufa. Tô eu aqui para a gente explorar mais um pouquinho do 5º passo da jornada de autoconhecimento, querendo antes, porém, fazer um pequeno adendo. Nós não teremos aqui receita de bolo, tá? Eu estou compartilhando um conhecimento que corresponde ao comportamento padrão de todos nós como espécie humana. Isto não anula o que torna cada um único, a personalidade, a carga hereditária através de DNA, o desenvolvimento ao longo dos anos, o meio onde se desenvolveu, a essência mesmo dessa jornada, cada um tem que desenvolver para si mesmo. Porque eu tenho um limite, né, para alcançar. A partir de certo ponto é com vocês, porque vocês são senhores e senhoras de suas vidas. Não aceitem ninguém chegar e dizer que vocês têm que isso, que vocês têm que aquilo, porque isso tem que ser assim, tem nada. Tudo que é dito aqui cabe, encaixa para todos que pertencem à espécie humana. O animal bípede, esse serzinho que a gente está querendo dominar. No mais, o foco, o objetivo é a nossa essência, o nosso autodesenvolvimento, o nosso autoconhecimento. E aí tem que ser respeitado quem somos, de onde viemos e o nosso tempo. Cada um tem um tempo, né? Cada um tem um modo de fazer, resolver tudo. Todos esses fatores têm que ser respeitados. Isso é bom porque não, mesmo que dê aquele bazinga, aquela luz, tipo, é mesmo. Não se fica dependente da fonte da informação que você está recebendo e não te torna uma pessoa submetida ou manipulada. Tá muito comum hoje em dia muita gente aparecendo, jogando cargas de informações, bombardeando o nosso cérebro com cargas e mais cargas de informações que a gente costuma buscar quando a gente tem interesse. Tem muitos temas por aí que estão sendo colocados para as pessoas como se fosse uma verdade
que deve ser seguida, porque tem que ser daquele jeito. As pessoas que repassam essas informações, é isso que elas estão fazendo, repassando. Elas pegam a ideia de alguém, transformam num conceito e jogam para as pessoas, reproduzindo, desculpa, bombardeando as pessoas de informações ou que elas já ouviram em algum lugar, ou que elas já leram em algum lugar, mas ninguém explica nada, vocês já repararam? E aí, sabe o que está acontecendo? Se a mente de muita gente já está confusa, já está perdida, mesmo com toda a informação que possa ter absorvido, imagina sem explicar na risca, né? Eu tô vendo muita gente falando de autoconhecimento aí, de qualquer jeito. Só joga, assim, como se fosse milho para galinha. Vocês que comam, né? Não pode ser assim. Não pode. Confunde. Às vezes a pessoa se achar, ela se perde mais ainda. A gente vai fazer a regressão consciente, indo e voltando da infância até o início da juventude. Dá um passeio, né? Eu acho interessante que, embora a criança ela seja a base de quem realmente somos, essa criança interior, que é a nossa origem, é na adolescência que a gente escolhe e determina que adulto nós iremos ser. Deveria ser simples, né? A gente sair da infância, entrar na adolescência. Essa ponte entre infância e adolescência, chamada puberdade, que deveria ser uma iniciação, um ritual de transição de uma fase para outra, fica com esse espaço em branco que acaba desenvolvendo até de modo leve, bobo, por acidente. Muitos dilemas internos que a gente vai acabar levando até a fase adulta. Tudo porque não houve uma preparação. Tudo porque se ignorou, principalmente a criança. A criança é um serzinho muito subestimado. Se ela fala o modo, se ela expressa, né, o modo como ela enxerga tudo e como ela interpreta, dizem que a imaginação dela é fértil, desconsiderando totalmente aquele modo singular da criança entender tudo. Aí chega na puberdade, ela continua sem entender a mudança drástica, porque até então a criança acha que ela vai ser criança para sempre. Ela não tem ainda noção de fim de ciclo. E de repente na puberdade, ela fica sabendo que ela não vai ser mais criança. E até chegar à adolescência, o indivíduo ele vai estar tentando descobrir quem ele é, afinal de contas. O que ele está fazendo nesse mundo, qual o lugar dele nesse mundo. E há casos em que a pessoa alcança a fase adulta e ainda não descobriu. Daí é que vem nossos dilemas internos, a necessidade da gente fazer terapia,
tomar determinadas medicações e nem sempre é explicado por que sentimos tudo isso, né? Continuamos, então, sem saber, apesar de fazer terapia, apesar de tomar medicação. Quando você se rende a se autoconhecer, é você que faz um trabalho incrível com você mesmo. É você que se torna o seu terapeuta. Através do quê? Da autoanálise. Uma das ferramentas do caminho do autoconhecimento. Quando a gente regride lá atrás, principalmente na adolescência, a gente está preparando o adolescente que nós fomos, que também precisava de uma iniciação e não teve. A criança, ela precisa da iniciação para entender que chegou a hora de mudar, que nada é para sempre, que nós mudamos porque somos seres mutáveis. E o adolescente, ele precisa ser iniciado para aprender que ele começa uma nova fase, totalmente nova. Tenta lembrar como foi com você. Você lá confortável, sendo criança, que é a melhor coisa do mundo. E de repente, alguém interrompe isso e diz: agora você não é mais criança, agora você é adolescente. Você não pode se vestir mais assim. Você não pode brincar mais com isso. Você não pode fazer mais aquilo e aquilo outro. E o adolescente, ele não está preparado para isso. Ele quer segurar a criança. Ele ainda quer ser criança. Só que as mudanças internas e físicas, elas são tão drásticas que não tem opção a não ser seguir. E aí, desculpa, o adolescente aprende precocemente e de uma maneira bruta a deixar ir o que não pode mais ficar e seguir mesmo assim. Captaram essas duas frases? Olha para a criança e percebe que tem que deixar ela ir. Tem que seguir e abandonar ela, deixar. É isso que os adultos passam para as crianças. E tem que seguir apesar de querer continuar com a criança, apesar de continuar sendo criança. Ninguém explica que a gente não deixa a criança. Ela nos acompanha. Ela está aqui. Ninguém avisa isso para a criança também. Ela não foi abandonada. Ela está sendo levada junto. Quantos e quantos adultos têm aquele medo do abandono, medo da perda, dificuldade com a transitoriedade de todas as coisas, em deixar ir, em deixar o velho e dar espaço para o novo, em seguir. Tudo isso faz parte dos dilemas internos do cotidiano do adulto. Depois dessas primeiras manifestações, vão ocorrer várias situações que hoje em dia chamam de gatilhos, que vão fazer com que o indivíduo reviva as mesmas sensações
E ao longo da vida, tudo isso vai se repetindo, tornando tudo ainda mais intenso, mais profundo, maior. Por quê? Nunca tem alguém para explicar nada. Nunca tem alguém para orientar, para iniciar. Eu sou de uma época em que a gente podia respeitar os mais velhos e os mais velhos eram vistos como pessoas sábias, vividas, experientes, e os mais velhos, eles se portavam como tais. Hoje em dia, não é à toa que a maioria das pessoas está passando situações, momentos muito difíceis sozinhas. Aí a gente tem que fazer o quê, né? A gente tem que resgatar a relação conosco, principalmente com a nossa criança. Senão a gente não vive. Senão a gente está aqui só ocupando espaço. Senão tudo o que a gente vai entender da vida é que viver é sofrer. Que tudo que se manifesta na vida são coisas ruins. E não é. As vantagens do autoconhecimento vão muito além do que a maioria pode imaginar. Em dado momento, é como se a vida em sociedade se transformasse numa gigantesca floresta onde ninguém mais pisou e a gente está lá perdido nela e até achar um caminho de volta, até alguém nos encontrar, a gente fica ligado no modo sobrevivência. Eu até hoje estou querendo descobrir quem foi que criou o decreto de lei que determina que a vida tem que ser assim. Vocês já conseguiram observar nos registros do diário de vocês essas situações? Porque se vocês perceberam, vocês também descobriram a origem dos males de vocês. Um adulto que de repente diz para outra pessoa: eu tô sem rumo, apesar da idade que tem, de tudo que já viveu, das experiências que viveu, foi uma criança e um adolescente que não recebeu a devida instrução. Qual que é a sua missão agora? Dá essa informação. Tá atrasado? Para você pode estar, mas para tua criança, para o teu adolescente, não. Quando você conversa com eles, quando você explica tudo para eles, automaticamente a tua mente muda. Muda para muito melhor também. Eu gostei de ver um comentário da Adriana, ela me contando de uma lembrança boa que ela teve, engraçada. Ela lembrou dela e do irmão mais velho. E essa lembrança despertou muito riso nela. Tem muita gente que não faz
a busca do autoconhecimento por ter medo de só lembrar de coisa ruim. Imediatamente, quando você fala, você tem que fazer um diário, né? Imediatamente a pessoa já pensa, eu não vou fazer porque eu não quero lembrar de muita coisa da minha vida. Mas a vida da gente não é feita só de coisa ruim, não, viu? Infelizmente, pode ser, não é um decreto, que há muitas memórias ruins a ponto de cobrir, ficar na frente de alguma memória boa. Mas se vai escolher, acha. Porque tanto memória ruim quanto boa é marcante porque por causa de algum fator que intensificou aquele momento através de emoções, sensações e sentimentos. O nosso fio de ouro. Infelizmente eu tenho que ficar tocando nessa tecla de autoconhecimento, né? A gente só pode mudar o mundo mudando a gente. Tudo parte da gente. Se a gente conseguir alcançar, alterar a nossa realidade, a gente consegue contribuir para que o mundo mude. Só que tomem cuidado de onde vocês buscam informações para o desenvolvimento de vocês. Tem muita gente falando disso, tem muita gente, principalmente agora, essa época do ano, falando de espiritualidade, sendo apenas um eco, repetindo o pensamento, o raciocínio, as conclusões de alguém, mas não questionando nada, não pensando por si só e não concluindo nada por si só. A pessoa perdeu a capacidade de olhar para si. Muito provavelmente a pessoa não se conhece. É. Engraçado, eu não vou nem ter como acrescentar muito hoje, sabe por quê? Não é por causa do ataque de pelanca de hoje. Eu tava gravando quando a minha irmã entrou. É assim. Chega chegando, entra. Eu tive que pausar o vídeo, mas sabe quando você brocha? Eu brochei e parei a gravação. Então, foi a segunda interrupção brusca em cima de algo que eu estava fazendo que eu considero importante. E eu não tô conseguindo resgatar a linha de raciocínio que eu estava usando e eu já estava passando da metade do vídeo. Então eu posso aproveitar essa ocasião, essa deixa que eu me dei e dizer para vocês, de repente é bom a gente tomar cuidado com quais energias a gente se envolve, qual a proximidade, qual a liberdade que a outra pessoa tem e que limites você está conseguindo impor. Eu detesto, sabe, ter que chegar para uma pessoa e falar para ela que não, desse jeito que você está fazendo não pode. Você está interferindo. Não é à toa que tanta gente está com dificuldade de interação social. Está difícil de ter um diálogo, de conversar com outras pessoas,
porque todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir. Tá difícil de conviver com as pessoas porque elas simplesmente invadem o seu espaço, mas querem ter o espaço delas respeitado. Por exemplo, eu coloquei um aviso no meu WhatsApp, no status, em que eu ia entrar num período de introspecção e não ia poder conversar com ninguém. E que eu estava focada no meu projeto. Um monte de mensagem entrou de pessoas dizendo: eu preciso falar com você. Até aquele momento ninguém queria falar comigo, mas depois do status todo mundo me chamou e resolveu que queria falar comigo. Eu fui obrigada a ignorar. Eu só não deletei ainda minhas redes sociais porque está acontecendo alguma coisa que eu não consigo nem acessar elas. Não carrega a página, aparece um aviso com uma faixa vermelha dizendo que não dá. É só largar lá, mas eu nem rede social estou usando, não estou usando nada. Só aqui no YouTube. E só aqui no YouTube, porque aqui no YouTube eu tenho um compromisso além daquele que eu tinha em rede social. Mas eu tô vendo com mais clareza isso. Você não pode ser muito pacífico, você não pode ser muito educado, você não pode ser muito compreensivo, porque as pessoas abusam disso. E ultrapassam os limites delas, né? Então, eu tô aqui num horário que normalmente eu tô trabalhando e eu fico muito focada. A minha irmã sabe, mas ela resolveu que ela queria vir aqui. Ela não se importou nem um pouquinho que eu tive que parar o vídeo. E ela ficou. E quantas pessoas ao nosso redor fazem esse tipo de coisa? Por quê? Porque a gente está sendo compreensivo demais, a gente tem paciência demais, a gente é pacífico demais, a gente é bonzinho demais. E mais cedo ou mais tarde, a gente tem que dar um basta nisso. Porque a partir do momento que as outras pessoas ficam tão à vontade na sua privacidade, você não está se dando prioridade. Você está permitindo, você está se submetendo, sendo subjugado à vontade dos outros. É engraçado que desde que eu comecei a gravar o vídeo, esse tema tá aqui, ó, latejando na minha cabeça. Para de aceitar migalhas. Para de ficar fazendo o que os outros mandam vocês fazerem, no sentido de... Sabe aquela brincadeira siga o mestre? As pessoas pegam um tema aí de um assunto que perdura há milênios, há séculos, ressuscita, traz à tona de novo, falando de conceitos como Cabalion, salto quântico, as leis herméticas e o que tem dentro de tudo isso, mas ninguém explica. Perdeu-se a noção de muita coisa, inclusive da necessidade de se explicar as coisas. Não explica nada. Aí sabe o que está acontecendo? Há muitas pessoas que ficam absorvendo essas informações incompletas, superficiais, que a gente consegue em qualquer busca, em qualquer livro, e elas tentam mexer com coisas que elas não deveriam, como, por exemplo,
como manipular energias para melhorar a sua vida financeira, como dar saltos quânticos e analisar as probabilidades do teu futuro. A pessoa que passa essas receitas de bolo é irresponsável e não tem um pingo de noção do que ela está criando na mente das pessoas, além de ilusão. Eu vou ter que falar disso porque eu entrei com isso na minha cabeça. Não sei porquê. Mas, para toda capacidade, para toda proeza, é necessário respeitar um processo que te abre para aquela capacidade. Por exemplo, uma pessoa fica tentando dar saltos quânticos ou ficar tentando manipular energias ou fica fazendo encantos, feitiços que se aprende em vídeo no YouTube. Você nem está preparado para isso. Porque se tivesse preparado para isso, você não faria essas coisas. Quem detém esse conhecimento não faz, sabia? Não faz e não ensina ninguém a fazer. Porque isso é uma consequência de uma busca, de um trajeto. As pessoas, elas encontram esse conhecimento quando o que ela aprendeu abriu os olhos dela para aquilo. Essas coisas não são aprendidas com outras pessoas. Só tem um lugar de onde vem o ensino para tudo isso. E não é de pessoas. Isso pode ser estendido para qualquer área da vida de qualquer pessoa. É sempre nesse fundamento. Se da infância para a adolescência, da adolescência até a fase adulta, houve um longo período de tempo entre um e outro, e consequentemente também houve um processo lento, por que vocês acham que todo o resto é diferente? Por que vocês acham que manipular energias para atrair dinheiro resolve as suas questões imediatistas? É necessário fazer autoconhecimento para detectar em si mesmo tudo isso. A pessoa não percebe que ela está criando dependência daquela pessoa que está ensinando essas receitinhas de bolo, porque ela está cega pelo imediatismo, ela quer tudo já. Eu fico imaginando como é que se desenvolve uma viagem dessa pessoa. Vamos supor que ela está na área urbana, ela resolve viajar até o litoral. Como é a viagem dela? Ela vai o trajeto dormindo? Ela vai o trajeto ouvindo música alto e conversando alto? Ela contempla a paisagem? Ela filosofa com ela mesma sobre como a paisagem muda? Como o céu ele vai mudando de acordo com que a gente vai saindo da cidade e vai se aproximando do mar,
A vida também é assim. A vida é o próprio caminho. Viver é caminhar. Tudo faz parte de uma caminhada. Tudo é movimento. Um movimento necessário. Tudo é um processo. Porque as pessoas querem infringir a ordem natural das coisas, buscando receitas, atalhos, para acelerar o que não pode ser acelerado. Vocês não têm ideia de quantas armadilhas a mente cria. Vocês não têm ideia de quantas ilusões e enganos a mente cria, tudo segundo a vontade do animal. E aí, nessas brincadeiras, faz de conta que eu sou o Harry Potter? Vai manipular a energia, achando que é muito igual ao que você vê em filmes de Hollywood. É só eu comprar uma varinha. Vocês nem sabem o conceito real da varinha de condom. Vocês acham mesmo que é aquela coisinha bonitinha que aparece em filme? Vocês acham mesmo que é necessário esses objetos para manipular a energia? E aí fica difícil dar seguimento para qualquer tipo de trabalho que uma ordem maior peça, porque absolutamente tudo está sendo repetido o tempo todo para vocês. Já está comprovadíssimo a incapacidade de ouvir, de processar e de se desenvolver sem interferência de terceiros. A autoanálise, o autoconhecimento permite com que a gente limpe a mente de crenças limitantes, de procrastinação, de autossabotagem. É possível desconstruir velhos conceitos, velhas crenças que não servem mais. Se tudo isso continuar existindo, o que vai ser a nossa sociedade? De repente eu estou me sentindo aqui dando murro em ponta de faca assim. Embora eu tenha plena consciência que eu possa realmente estar falando com as paredes, eu ainda ouvi que é para mim continuar. Eu tenho que continuar. É interessante que tem muita gente por aí falando sobre autoconhecimento, falando como ser passado na sala de aula, falando como se fosse uma autoridade no assunto, como se estivesse ensinando, mas não explica. E se não explica, não está ensinando. Quando a pessoa realmente ela está recebendo mensagens de autoconhecimento, ela sente automaticamente resistência. Por quê? Porque existe uma grande dificuldade da gente
se autoconfrontar. Existe uma grande dificuldade da gente admitir que a gente cede às armadilhas da mente. Isso se deve a uma adolescência e a uma infância onde a babá ou é a televisão ou é o celular. Até antes da televisão, se existia uma babá. A responsabilidade, o compromisso dos pais é formar um novo cidadão da sociedade humana. Isso não acontece. Essa incapacidade de analisar uma informação, questionar, processar, pensar por si mesmo, independente do que os outros acreditam, pensem, vem lá da adolescência. Quando nós somos todos perdidos, sem rumo, sem referência e sem um adulto para tirar todas as nossas dúvidas e nos orientar. Aí eu tô fazendo o que aqui, né? Já tá na hora de ir. Não, eu não tô sem paciência porque eu passei meus contratempos do dia, não. Eu tô sentindo uma energia, essa energia, ela não está aqui agora, mas em algum momento do vídeo, é isso que ela vai estar vibrando. Ela vai parar de assistir antes do meio do vídeo, porque ela não quer confrontar nada do que eu estou dizendo. Ela não vai querer admitir que alguma coisa deu ruim na adolescência dela, na infância dela. Se vocês estiverem curtindo, escrever o diário de vocês, continue escrevendo. Quando sentir uma dificuldade em continuar registrando ou lembrando, pausa, dá um tempo, se respeita, respeita teu tempo, teu momento. Quando estiver mais confortável, retoma. E vai dar tudo certo no final, tá bom? Beijos na alma.